Olá, gente. Bem-vindos e bem-vindas à terceira aula do nosso curso de formação inicial e continuada, intitulada Quem é Gente? Contexto e Processo de Desumanização. Nessa terceira aula, a ideia, a expectativa, né, é tratar dos motivos pelos quais a desumanização vai acontecer. E aqui, em pensar esses motivos, principalmente da perspectiva psíquica, né? Quer dizer, por que desumanizamos? A gente poderia pensar, né? Por que desumanizamos, né? Eu coloco aí uma imagem curiosa, a imagem da segunda metade do século XX, onde nós vemos uma autoridade policial, né? Com sujeitos que parecem estar vinculados ao trabalho rural e sujeitos amarrados, né? Com uma corda no seu pescoço. É uma imagem bastante violenta, né, porque ela motiva, ela envolve circunstâncias desumanizadoras, onde é necessário ter controle, ter domínio e, portanto, um vocabulário até mágico, né, uma dignidade desse sujeito estaria sendo desconsiderada. Reparem os elementos presentes até aqui na nossa análise, né, uma justificativa, é uma explicação, né, que mantém esse processo em funcionamento, né, não causa estranhamento, né, a imagem há uma regularidade, né, a autoridade tem pretensamente justificativas para fazer o que faz. Né, a cena é extremamente desumanizadora, né, vemos esses homens numa situação subalterna, e há uma coincidência curiosa, né, todos esses homens têm a pele mais escura. Quer dizer, uma evidência quando nós observamos nas populações historicamente favorecidas no país, da presença do elemento, do critério racial para considerar o processo de desumanização. Então, quando a gente pensa, né, a gente vai aqui em três caminhos, a desumanização envolve, primeiramente, escaladas e etapas, né? Quer dizer, não acontece de uma hora para outra, uma escalada de brutalidade, né? Em 2017, houve uma marcha na cidade do sul dos Estados Unidos chamada Charlottesville, que recupera bandeiras confederadas, né? Quem conhece a história dos Estados Unidos sabe o papel do Exército Confederado do Sul em relação à manutenção da escravidão, na perspectiva desumanizadora e racista, juntamente com bandeiras nazistas, né? Que são proibidas em muitos lugares. Então, reparem, é uma escalada, né? Jovens do século XXI, homens do século XXI, que são capazes de recuperar, né? As explicações são variadas, né? Porque em momentos de tensão política, certos valores brutais, extremistas e desumanizadores aparecem, mas nunca é de uma hora para outra, né? A desumanização envolve escalada, e nessa escalada existem justificativas, processos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no senso comum, né? Bandido bom é bandido morto. Morreu, eu estava roubando. Então, reparar, é uma escalada, uma naturalização do processo, não se pensa em quem morreu, não se pensa em familiares. É uma tentativa de naturalizar, e há o risco de haver um crescimento dessas etapas, né? Mas também ela estava na rua até tal horas, com essa roupa, como é que ela não seria estuprada? Repare, a desumanização envolve uma escalada, elementos de naturalização e ausência de estranhamento. Não se pensa mais nos porquês, e por que que é assim, por que que é de outra maneira, no que pode ser feito, o que não se pode ser feito. Então, é uma sequência de etapas, né, que o que eu chamo aqui de naturalização é a ausência de estranhamento, né, e isso muitas vezes pode ser adequado a contextos, né, a gente pode pensar até na escalada da brutalidade nazista. No primeiro momento, a violência contra elementos do povo judaico pode ter sido um desafio. Como que isso pode acontecer? Como que nós, alemães, adeptos da melhor ciência, né, tão avançados em termos artísticos e filosóficos, né, somos capazes de tal brutalidade? Mas as próprias sociedades vão aceitando essa prática, naturalizando essa prática, né? E até que ela se transforma numa prática cotidiana. Então, o processo de naturalização é como se o sujeito, se nós nos acostumássemos, né? Eu costumo conversar com os meus alunos, né? Eu sou um homem de quase 40 anos, quer dizer, o bullying e a própria homofobia eram muito comuns da sociedade de onde eu vim, de onde eu venho, porque eles seriam plenamente naturalizados, né? Não tem uma ausência de estranhamento. É assim mesmo, é comum, o menino brinca. Então, reparem, há né? E no futuro isso será acusado, é mimimi, quer dizer, bastante do ponto de vista do senso comum. Há aqui nenhum estranhamento, né? Há aqui uma aceitação plena de uma prática, né? Conforme nós apontamos nas aulas anteriores, um fenômeno plenamente humano, a gente aceita práticas, nos acostumamos a práticas, temos critérios para estabelecer essas práticas, mas é uma escalada, e essa escalada é perigosa, né? Eu coloco aí a imagem
de um sujeito que sofreu violência, né, uma violência homofóbica, e reparem a escalada, né? Uma sociedade bastante machista, que tem dificuldades em lidar com a diversidade e as variadas formas de expressão do afeto, da sexualidade, né? Então, a homofobia, por isso eu coloco, né? O mal que sempre nos ronda, né? Lá no texto da plataforma, eu quis revisitar isso também. Há sempre a possibilidade de desumanização, né? A gente não está lidando aqui com pessoas diferentes de nós no período colonial que se pautava pela escravização, era normal, era assim mesmo, né? O racismo que estrutura a escravização era aceitado por grande parte da população. Olha, isso nos chama atenção não como uma desculpa, mas como um desafio, né? A naturalização das circunstâncias, né? Naturalizar as circunstâncias é sempre muito perigoso, um desafio, né? Dei o exemplo aqui para pensarmos no início, né, do movimento antissemita naquela Alemanha dos anos 30, né? Ou no caso da própria machismo, da homofobia, né? Quer dizer, são circunstâncias que vão ser naturalizadas, né? Etapas que vão crescendo, que podem levar a grandes processos desumanizadores, ou a construção de preconceitos bastante arraigados nas sociedades, né? A gente pode pensar aqui em alguns caminhos de escapes, né? Eu coloco aí o quadro da Tarsila Amaral para pensarmos, né, em alguns caminhos de escapes para essa desnaturalização. A gente, principalmente nas ciências humanas, né, principalmente com considerações psicológicas, a ideia é pensar no papel dos estímulos reflexivos, né, para trazer, né, reparem no caso da diversidade. Quando nós pensamos a diversidade ou valorizamos a diversidade, a ideia aqui, a expectativa aqui é que com a diversidade, o contato com o diferente, nós sejamos capazes de valorizar essa diversidade e não a negação dela, né? Ver na diversidade valores, né? Reconhecendo mutuamente as diferenças, reconhecendo que as diferenças, elas precisam ser humanizadas para evitar justamente a naturalização e a banalização da exclusão e da violência, né? Então, essa abertura à diferença, né? Essa reflexividade crítica, elas seriam fundamentais para que nós pudéssemos promover uma desnaturalização, né? A gente pode pensar em conflitos de geração, né? Para alguma geração é natural ter uma piada homofóbica, é natural, é assim mesmo, né? É um processo desumanizador violento do qual não se tem consciência. A partir do momento que o sujeito passa a ter alguma reflexividade crítica quanto àquilo, talvez existam possibilidades de mudança de ação, de ritmos de ação, né? Isso é uma experiência muito comum, né? A ideia do como foi possível, como pudemos fazer o que fizemos, né? Esse estímulo reflexivo que será fundamental, né, para que a gente chama aí de caminhos escapes da desumanização. É difícil, é uma circunstância complexa, né, mas não é possível. Então, a expectativa vai por essa via, né, com estímulos reflexivos, de contato com a diversidade e uma abertura à diferença e inovação social. Né? Se o novo assusta, o novo sempre vem, né, também como diz o artista brasileiro. A ideia é que existem caminhos, né, para que, se a desumanização é um fenômeno plenamente humano, o reconhecimento do humano, né, a valorização das variadas experiências humanas, também é um fenômeno plenamente humano. Né? Esse contato com a diversidade, né, a diversidade vai ser tão valorizada nos processos formadores da atualidade. A expectativa é sempre essa, né? Que nós sejamos capazes de reconhecer a humanidade do outro a partir de um contato, né, de uma estabilização, né, de um reconhecimento pleno, de que os nossos iguais são plenamente passíveis de reconhecimento e envolvimento com a sua humanidade. Então, de maneira geral, nesse terceiro ponto, a gente vai voltar a falar, né, sobre as possibilidades de escape, numa aula específica sobre isso, mas para pensar, né, porque nós estabelecemos critérios, né, naturalizamos circunstâncias, banalizamos alguns critérios de classificação e identificação de outros seres humanos, uma circunstância plenamente humana. Né? Isso não nos é estranho.
né, não nos é estranho, mas ao mesmo tempo, isso é muito perigoso, né, porque é daí que vem os grandes processos, as grandes circunstâncias desumanizadoras rondam a nossa história, né, e que ainda nos rondam. Nunca foi tão importante ser tão cuidadoso quanto a isso, ok? Mas, espero que esse terceiro momento tenha sido proveitoso para todos e todas. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até.